Por que que Deus silencia? Qual é o motivo de ele não falar comigo? Deus quer Deus quer me ensinar alguma coisa? Por que que Deus silencia? Eu tenho algumas intuições. Na verdade, não são intuições minhas, eu quero agora de verdade mergulhar na palavra de Deus com você. Tá bom. Pode ser? Pode, claro. Eu já te dei uma Bíblia. Vamos abrir em Apocalipse? Quem está em casa... Fácil Apocalipse, que é o último, né? É o último. Apocalipse 8. Se você estiver em casa e tiver uma Bíblia, olha, seria tão bom você escutar também. Você também acompanhar. A sua tá novinha, né? Às vezes vai ficar ruim de abrir. Olha. Cheiro de Bíblia nova. Primeira coisa que eu queria dizer. O silêncio de Deus é um mistério que você nunca vai compreender. Se um dia o Vilela compreender Deus, Deus deixa de ser Deus. Se um dia Deus caber na cabeça do Vilela, Deus deixa de ser Deus. Então, o silêncio de Deus é algo que nós, por mais que eu vou falar aqui, vou tentar explicar, ele sempre será um mistério. E a verdade é que diante de um mistério você silencia. Diante de um mistério você não tem palavras. A melhor coisa para se fazer diante de um mistério é contemplar. Porque você fica sem palavras. Deus, e por que que o silêncio é tão bonito diante de Deus? Porque Deus é tão grande, Deus é tão infinito, Deus é tão poderoso, Deus é tão majestoso, Deus é tão grande, não cabe em mim, que a melhor forma de responder a ele é o silêncio. Qualquer palavra que eu diga fica aquém de Deus. Qualquer palavra que você diga não alcança. Não alcança. Portanto, talvez a melhor coisa a se fazer diante do mistério é ficar em silêncio. Diante de Deus, fique em silêncio. Na Bíblia tem algum acontecimento que... Vários. Diante do esplendor... Eu vou te mostrar um agora, tá. Ó, Apocalipse 8. Apocalipse 8:1. 1. Olha aí, leia aí. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Não cabe aqui eu explicar o que é o selo, essas coisas todas, não é o nosso caso aqui. Mas é um mistério. E diante do mistério, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Diante de um mistério tão grande, a Bíblia fala que o céu inteiro fez silêncio. Tenta imaginar isso, Vilela, anjos em silêncio. Tudo que habita o céu em silêncio. Meia hora de silêncio. Imagina isso. É o mistério. Então, diante do mistério, você fica em silêncio. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 29, página 245. Deuteronômio 29, 28, 246. 246. Deuteronômio 29, 28. E o que está... É isso daqui, né? O que está oculto pertence ao Senhor, nosso Deus. E o que foi revelado é para nós e para nossos filhos. Veja, o que está oculto pertence a Deus. Nem tudo você vai conseguir compreender. Tem coisas ocultas que pertencem a Deus. Não adianta. Você pode trazer qualquer pessoa aqui nesse podcast, você não vai encontrar resposta para tudo. Eu acho que você já fez essa experiência. Você pergunta e parece que você continua sem respostas. Parece até o contrário. Quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, mais eu fico sem resposta. Porque parece que seu universo de conhecimento vai expandindo cada vez mais e você fica mais com dúvidas. Exato. Porque o que está oculto pertence ao Senhor. Tem coisas, Vilela, que só pertencem a Deus saber e Deus não quer que você saiba. Então, tem silêncio de Deus que ele vai ocultar de você porque ele não quer que você saiba. Não convém que você saiba. Não cabe a você. É igual o seu filho. Tem coisas que você vai manter oculto do seu filho a vida inteira porque não convém que ele saiba. Simplesmente por isso. E você não está amando o seu filho? Não. Não convém que ele saiba. Quando ele me pergunta se o Corinthians é o maior time do mundo, eu falo que é. Não é, filho? Olha lá. Ele não precisa saber a verdade agora.
Deixa ele acreditar nisso. Deixa ele E acreditar. é, né, filhão? Ele vai acordar, ou mais cedo ou mais tarde ele vai acordar. Então, o que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Então tem coisas que vão ser reveladas a você, mas tem coisas que ficarão ocultas. Então, cuidado. Mas vão ser reveladas na eternidade? Tudo vai ser revelado? Ou não sabemos? Nunca ninguém voltou de lá para me falar. Ainda bem, e eu não quero que volte ou venha me procurar. Veja, Deus sempre vai ser um mistério. É isso que eu quero deixar claro. Deus sempre vai ser um mistério. Porque Deus não cabe na nossa cabeça. Então, às vezes, o silêncio de Deus, ele precisa ser compreendido como um mistério. Abra agora sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Antes do livro dos Salmos. Jó 42. Página. Vamos ver aqui, página 656. 656, Jó 42, versículo 3. Jó 42, versículo 3, pode ler. Quem é esse que obscurece assim a providência, com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Maravilhas que me superam. Então, acima do meu entendimento? Acima do seu entendimento. Então, tem coisas que superam você, tem coisas que o Vilela nunca vai conseguir compreender. Veja que aqui também é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus sempre é mistério. Então, assim, tem gente que vai se perguntar assim, mas por que Deus não fala comigo nesta hora? Mas mesmo que ele falasse, você não ia compreender. É mistério. Então tem coisas que não adianta, tem coisas que é mistério. Vamos abrir agora Isaías 55. Isaías 55, página 1014. Isaías 55, versículo de 8 a 9. Pois meus pensamentos não são os vossos. Aqui é Deus falando, tá, Vilela? Leia de novo. É Tá. Deus falando. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Em outro momento, ele diz que nós somos imagem e semelhança dele. Mas aqui ele está dizendo que os pensamentos da gente não são os dele. É que ele está dizendo, aqui é o seguinte, o seu pensamento é muito limitado, Vilela. Você não consegue enxergar, você não sabe nem quem está ali fora. Se você não olhar no seu celular alguma câmera, você não sabe nem quem está ali fora. O teu pensamento é muito limitado. A tua visão só consegue contemplar o que está aqui. Então Deus está falando para você, os meus pensamentos não são como os vossos, e o meu modo de agir não é como o seu. Versículo 9. Mas tanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Então, isso precisa ficar claro. Os pensamentos de Deus me ultrapassam. Então, primeiro tópico que eu quero deixar claro é: o silêncio de Deus, ele sempre será um mistério. Então, às vezes, Vilela, na sua vida vai acontecer, mas Deus não fala comigo. É um mistério que talvez você não vai dar conta de compreender. É muito alto para você. E tem perguntas que você faz para Deus que a resposta dele não adiantaria nada, porque não cabe na tua cabeça. Não cabe na sua compreensão. Ora, Deus é Deus. Meus pensamentos estão acima dos vossos. Então eu repito o exemplo do filho. Tem coisas que é melhor você deixar oculta ao seu filho, porque se você falar, vai piorar a cabeça dele. Ele não vai dar conta de pegar isso, de apreender isto vai prejudicá-lo. Deus é assim com a gente. Então, o silêncio de Deus é preciso ser entendido como um mistério. Para terminar esse tópico, Lucas, capítulo 2, versículo 50. Lucas...
Eles, porém, Capítulo 2, versículo de 50 a 51. eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Aqui Jesus tinha ficado 3 dias perdido no templo. Lembra aquele fato que Jesus com 12 anos se perdeu? Sim. Ele ficou perdido no templo. Nossa Senhora e José, aflitos, ficavam procurando. E quando Jesus fala, não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai, aí diz a palavra, versículo 50. Vou ler de novo, né? Isso. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Eles não compreenderam. Então Jesus falou uma palavra, Maria e José não compreenderam. Então tem coisas que Deus nos fala que a gente também não compreende. Agora lê o versículo 51. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Silêncio. Quando você não compreende o mistério de Deus, você faz silêncio e reza. Então, Vilela, nem tudo na vida a gente precisa compreender. Tem coisas na vida que a gente precisa fechar a boca, guardar no coração e rezar. Olha o ensinamento da mãe de Jesus agora. Eles não compreenderam nada. Não estou compreendendo. Eu não estou compreendendo porque isso está acontecendo na minha vida. Eu não estou compreendendo porque perdi isso. Eu não estou compreendendo porque tal pessoa saiu da minha casa. Eu não estou compreendendo essa situação. Você não está compreendendo? Não estou compreendendo. Faz o seguinte, guarda no coração e medita isso, faz silêncio. Deus vai falar com você. Falar, agitar-se não vai resolver nada. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E sabe quando ela foi entender isso? Dos 12 anos, aí pula lá para os 33 anos de Cristo. Anos mais tarde ela vai entender na cruz. Aquilo que ele falou comigo lá, está aqui. Eu devo ocupar das coisas do meu Pai. Ele nasceu para isso. Então, com 30 anos, Nossa Senhora vê Jesus saindo de casa e vivendo para fazer as coisas do Pai. E Nossa Senhora vê Jesus morrendo numa cruz. Ela vai entender isso daqui muito mais tarde. Mas ela ficou anos meditando no coração. Amém? Amém. Agora, o silêncio de Deus, eu quero que você entenda, Vilela, que o silêncio de Deus é um tempo de graça. Se Deus fazer silêncio com você, saiba que isso é um tempo de graça. Ele está te preparando para coisas maiores. Quando Deus silencia com você, muitas vezes é porque Ele está trabalhando no seu coração para coisas muito maiores. E eu quero dar um exemplo na Sagrada Escritura. Abra em Eclesiastes. Você que está em casa, abra em Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8, página 818 aqui, Vilela. 818. O silêncio de Deus como um tempo de graça. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, quando Deus faz silêncio, a gente fala, mas fala logo, tá demorando. Ei, mas você tem que entender que o tempo de Deus não é igual ao teu. O Deus está fora do tempo, inclusive, né? Deus está fora do tempo. 1000 anos para Deus é como um dia. Deus está fora do tempo. Agora, olha, leia esse texto tão lindo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Ah, isso daqui é muito legal. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tá Tempo aí. de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Gente, isso aqui é lindo.
Então, o silêncio de Deus, ele se ajusta nessa sua vida, sabe? Porque às vezes você tá lá brigando com Deus, Deus, mas eu quero plantar, mas agora não é tempo de plantar. O tempo de plantar na sua vida já passou. Deus, mas é que eu quero rir agora, eu quero rir, mas agora não é tempo de rir, é tempo de você chorar. Mas é porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não é tempo para fazer isso na sua vida, agora é tempo de esperar. O silêncio de Deus nos ensina a viver o tempo presente. O silêncio de Deus me ensina a viver o meu hoje, o meu agora, conforme ele se apresenta, conforme Deus permite, e não conforme eu quero. Agora, vamos para... Eu não sei se você conhece a história de José do Egito. Sim. Vamos na vida dele e vamos ver o silêncio de Deus na vida dele. Abre aí sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 37. Primeiro livro da Bíblia, 37. José, numa família grande, de vários irmãos, o seu pai dedicava um amor que os seus irmãos consideravam mais especial a José do que aos outros, ficaram com inveja e planejaram a destruição de José, e é isso que nós vamos ver um pouquinho. Gênesis capítulo 37, versículo de 23... 23 a 24. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que ele trazia, e jogaram-no numa cisterna velha, que não tinha água. Veja, José experimentou o silêncio divino em meio à traição. Aqui José está sendo traído. Sim. Pelos seus próprios irmãos. Cadê Deus nessa hora? Então, tem horas que Deus vai permitir que você viva o silêncio em meio à traição. Veja que aqui José não ouvia a voz de Deus. Aqui um anjo não apareceu para José falando para ele alguma coisa. Deus não falou nada para José aqui. Mas veja, o silêncio de Deus vai preparar José para algo maior. Quando Deus silencia e você aceita e vive na vontade dele, ele está preparando algo muito melhor para você. Agora segue o texto. Versículo 28. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vindas de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina. Você está no versículo 28? Não, 25, desculpa. Isso, 28. É 28? 28. 37 e 28. Tá. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Veja, José, vendido como escravo, não recebe nenhuma explicação de Deus. Eu quero que você entenda que aqui Deus está em silêncio. Verdade. Deus está em silêncio. Mas Deus fica em silêncio em meio a tanta injustiça. Deus está em silêncio. Mas vamos continuar. Gênesis 39, 2. 39, 2. 39, 2. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Silêncio não é ausência. Quando eu falo que Deus está em silêncio, eu não estou dizendo que ele te deixou. Eu não estou dizendo que ele te abandonou. Leia de novo. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Se Deus está com você, tudo vai prosperar na sua vida, mesmo que as pessoas façam algo contra. Veja, se há injustiça de pessoas contra você, Deus é capaz de fazer tudo isso ser revertido. Continua. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Isto. Vamos agora para versículo Gênesis 39, 19 a 20. 19 a 20. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. Imagina um homem na prisão, não podia falar com ninguém,
Portanto, um verdadeiro silêncio. Há momentos na vida que a gente se sente assim. Abandonado por todos, traído, e parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está comigo. Mas repito, silêncio não é a ausência de Deus. Deus está preparando algo melhor. Deus precisa respeitar a liberdade desses traidores. Deus precisa respeitar a liberdade dos maldosos. Os justos muitas vezes vão sofrer as consequências dos maus. Mas Deus vai trabalhando na sua vida. Vamos continuar. Agora, Gênesis 40. Na sequência aqui, 40. quando ele foi encarcerado, fala, o Senhor estava com ele. Aí, de novo, né? Olha lá, de novo. Versículo 21, né? Que você tá lendo. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Olha, eu nem estava programado para ler esse versículo. O Senhor estava com ele. E olha como os caminhos se abrem, né? A simpatia de quem estava ali cuidando da prisão. Vilela, quando a gente menos espera, as coisas acontecem do jeito que eu não do jeito que eu quis, mas de um jeito inesperado. E aqui é um jeito inesperado. Vamos para Gênesis 40, de 14 a 15. Quando fores feliz, lembra de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire dessa prisão, porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer a prisão. Ele está pedindo ajuda, ele está orando, me livra dessa prisão, mas Deus continua em silêncio. Até agora Deus não está falando nada. Vamos seguir. Gênesis 40, 23. 23. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu-o. Olha lá que interessante. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu. Vilela, essa é a nossa vida. Esquecidos pelas pessoas muitas vezes, nos sentimos sozinhos, nos sentimos isolados, parece que Deus não fala comigo, olha a situação que um homem bom está passando, por que que eu estou passando por isso? Mas eu repito, é preciso entender que o tempo de silêncio de Deus é um tempo de graça, é um tempo de espera, mas é um tempo de graça. Vamos agora para Gênesis 41, 1. 2 anos depois... 2 anos depois. Caramba! não é um dia nem 2, nem porque meses. Deus tem que me responder agora. Calma. 2 anos depois... O faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo. Aí, até aí tá bom. Até aí. Então 2 anos depois da prisão, sem ter a resposta de Deus. Agora vamos ver Deus quebrando o silêncio. Gênesis 41, 14. 14? Gênesis 41, 14. 14. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. O faraó mandou chamar José. Aqui Deus está rompendo o silêncio. Depois de 2 anos. Lembra que a gente leu aquela primeira passagem? É tempo de chorar, é tempo de sorrir, é tempo de estar livre, é tempo de estar preso. A gente vai na vida, Vilela, temos que entender os processos de Deus. Agora Deus estava preparando este homem na prisão, para ele ser maior do que ele já era. Vamos seguir aqui, ó. Gênesis 45, 5. Gênesis 45, 5. 5. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Olha que impressionante. Não precisa ficar triste porque vocês me prenderam. Eu fui preso para agora dar vida a todos vocês, porque agora através de José todos terão vida, porque ele vai revelar o sonho do rei, do faraó, ele vai revelar o sonho do faraó, ele vai salvar uma nação e ele vai salvar os seus irmãos.
Ou seja, tudo que eu passei não é momento de tristeza, tudo que eu passei foi graça, tudo que eu passei foi importante. Esse silêncio de Deus na minha vida foi importante. Há silêncios que estão nos preparando para coisas maiores. Vamos agora para Gênesis 50, 20. E aqui a gente termina a história de José. Gênesis 50, 20. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida de um grande povo. Pronto. Vocês me queriam fazer mal, mas através do mal que vocês me fizeram, Deus fez um bem maior. Através do mal que vocês me fizeram, Deus salvou a vida de um povo. É isso que eu preciso entender. Havia um plano. Havia um plano. O silêncio de Deus, ele está te preparando para algo maior. Podemos continuar? Podemos. Vamos antes para Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 28. 1457. 1457. Romanos 8, 28. Isso se aplica à minha vida, à sua vida, isso se aplica à vida de José. Romanos 8, 28. Aliás, é esse? Isso. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Pronto, Vilela, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. José do Egito amava a Deus, então tudo concorreu para o seu bem. Até as pessoas que me fazem mal, até a traição, até a prisão, tudo. Tudo contribui para o meu bem. Vamos agora para João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Vamos ver mais um silêncio de Deus aqui. João capítulo 11, 1399. 1399. Eu quero que vocês vão percebendo o silêncio de Jesus. E para que ele faz silêncio? É um tempo de graça. João, capítulo 11, versículo 1. Pode ler. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Eu tinha falado para vocês já de Maria e de Marta. Agora, o Lázaro, que era muito amigo de Jesus, irmão delas, estava muito doente. E caiu doente em Betânia, onde estava Maria e sua irmã, Marta. Este aqui era um amigão de Jesus. Jesus dormia muitas vezes na casa deles, então tinha um relacionamento muito profundo. Agora vá para o versículo 3. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aquele que tu amas está enfermo. Uma oração, uma prece. Agora vamos para o versículo de 5 a 6. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, Ele ouviu que estava enfermo. demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Deus escuta sempre você, Vilela. Só que às vezes ele vai demorar alguns dias para te responder. Talvez, às vezes, ele vai demorar anos para te responder. Ah, mas Deus não está me escutando? Tá, ele já te escutou. Agora, fazer o que você está pedindo, responder a sua oração, quebrar o silêncio, talvez demore. Mas esse tempo é um tempo de graça. Esse tempo é um tempo de espera maravilhoso. Vá agora para o versículo 11. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Calma, ele dorme. Eu vou despertá-lo. Vá para o versículo agora 14 e 15.
Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá para que creiais, mas vamos a ele. Jesus não estava lá. O seu amigo morre. Às vezes na nossa vida é assim, Vilela. Cadê Deus nessa hora? Os planos parece que morreram. As situações estão difíceis. Não vejo mais saída. E parece que Deus não se importou comigo. O que nós estamos vendo aqui é isso. Parece que Deus não se importou com aquela dor, com aquele sofrimento. Agora vá para o versículo 20 a 21. Versículo 20 a 21. Eu acho que eu pulei aqui. É página 1400. 1400. 1400. Tá. Isso, 20 a 21. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, aliás, aqui é Marta, isso. Marta está reclamando a ausência de Jesus. É. Se você tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Veja se aqui não somos nós. Cadê Deus? Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se Deus, então ela está reclamando, ela está murmurando, ela está colocando, olha, se você, o problema dele ter morrido é que você não estava aqui. Então o silêncio de Deus parece que é uma ausência. Não, mas o silêncio de Deus não é ausência. Agora vamos para o versículo 32 a 33. Porque agora é a vez de Maria reclamar. Maria também vai reclamar a mesma coisa. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Tá vendo? A mesma reclamação. Se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora vamos para o versículo 35. Jesus pôs-se a chorar. Jesus chora, Vilela. Para quebrar no seu coração de que Jesus não está nem aí para o seu sofrimento. De que Jesus não está nem aí para a sua dor. De que porque ele está em silêncio, ele está indiferente. Não, silêncio não é indiferença. Nós temos um silêncio de indiferença. Eu já fiz silêncio de indiferença para alguém. E eu creio que talvez você já fez um silêncio de indiferença para alguém. Deus não faz silêncio de indiferença para ninguém. Deus chora, Jesus chora. Isso é bonito. É um dos poucos relatos que tem Jesus chorando. Por causa de um amigo. Para mostrar que o silêncio dele não é indiferença. Agora vamos para o versículo 39 a 40. Jesus ordenou: tirai a pedra. O tempo de silêncio acabou. Tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. O tempo do silêncio acabou. E agora você vai ver a glória de Deus. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você me esperasse, se você esperasse o tempo certo, tudo iria acontecer. Calma. Veja que Marta e Maria somos nós reclamando na vida, reclamando de um silêncio. Queremos respostas como se Deus te explicar alguma coisa fosse resolver o teu problema. Versículo 43 a 44. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O silêncio acabou. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vai viver de novo os teus sonhos, Lázaro. Deu para entender, Vilela? Sim. Por que Deus permitiu que José fosse preso e passasse por aquela situação e Deus silenciou durante anos? Porque Deus estava preparando ele para coisas maiores. Por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Porque Deus estava preparando essa família para coisas maiores. Aliás, esse testemunho de Lázaro é o que vai fazer muitos judeus se converterem. Ah, é?
E tem até relato na escritura que diz que muita gente tentava matar Lázaro por causa que ele estava sendo um motivo de conversão de muita gente. Ou seja, há situações na nossa vida que nós não vemos agora, mas que será motivo de vitória na vida de muita gente. O teu sofrimento pode no futuro ajudar outras pessoas que sofreram como você. Então, o tempo de silêncio como um tempo de espera. Agora, aqui vem uma parte dolorida do nosso assunto. O silêncio de Deus também é um tempo de provação e de purificação. Deus muitas vezes vai fazer silêncio para provar e para te purificar. Aqui, Vilela, aqui é dolorido. Vamos no livro de Jó, conhece Jó? Já ouviu falar desse Jó? Essa história... Eita. A mãe do Vilela já falou, ixi! Vamos para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. É página 613. Página 613. Vamos ver o silêncio de Deus agora na vida de Jó, como um tempo de prova e purificação. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. Disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sem entender, Jó glorifica a Deus mesmo diante do seu silêncio. É assim que nós deveríamos reagir. Olha, não estou entendendo nada, mas Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo dai graças. Mas a coisa vai ficar mais complicada. Isso aqui é só o começo. Vamos para Jó 3, Jó capítulo 3, versículo 11. Olha o que vai começar, o drama dele vai começar a acontecer. Porque não morri ainda no seio materno, ou pereci ao sair das entranhas. No silêncio de Deus, Jó questiona a sua própria existência. É verdade, Vilela, muita gente não aguenta esse silêncio de Deus. Não compreender o que está acontecendo. Porque veja, Jó tinha tudo, Jó tinha família, Jó tinha amigos, Jó tinha riqueza e de repente ele começa a perder tudo. O que está acontecendo? Ele começa a questionar a sua própria existência. Jó não entende o silêncio de Deus na vida dele. Jó capítulo 7, versículo 20. Jó capítulo 7, versículo 20. Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens, porque me tornaste por alvo e me tornei pesado para ti. Jó clama a Deus, mas não recebe resposta. O que eu fiz? E Deus não responde Jó. É isso que eu quero que vocês vejam. Deus não responde Jó. Deus está em silêncio. E Deus está purificando Jó. Há silêncios de Deus na nossa vida que Deus está purificando a gente. Esse dói. Esse dói. Jó capítulo 10, versículo 3. Jó não entende o silêncio de Deus. Olha, Jó capítulo 10, versículo 3. Encontras prazer em me oprimir. Quer dizer que você encontra prazer em me oprimir, Senhor? Você encontra prazer em me ver sofrer? Em renegar a obra das suas mãos, em favorecer os planos dos maus. Parece que os maus estão se dando bem e eu que sou justo estou me dando mal. Então você fica feliz, Deus. Veja a incompreensão do ser humano. Deus não fala nada. É isso que eu mais escuto, né? Por que as pessoas más se dão bem e as pessoas boas se dão mal? Jó não entende o silêncio de Deus. Vamos agora para Jó 13, de 23 a 24. Jó 13, 23 a 24. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Por que escondes de mim a tua face? Por que você está escondendo de mim a sua face? Em outras palavras, por que você está em silêncio? Eu não ouço a tua voz. Me mostra a sua face. Fala comigo. E por que me consideras como um inimigo? Parece que eu sou inimigo de Deus. Veja, olha como a gente não entende o silêncio de Deus. Parece que Deus é o meu inimigo. Porque quando eu brigo com alguém, esse alguém não quer falar comigo.
Então parece que agora eu estou brigado com Deus. Deus não quer falar comigo. Vilela, não podemos entender o silêncio de Deus como um Deus brigado com você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai brigar com você. É só você que briga com Deus. Deus nunca vai virar as costas para você. É só você que vira as costas para Ele. Vamos para outra. A gente estava em Jó 13, né? É. Jó 23. Jó 23. Vamos dar um salto. Qual versículo? Jó 23, versículo de 8 a 9. Mas se eu for ao oriente, lá ele não está. Ao ocidente, não o encontrarei. Se o procuro ao norte, não o vejo. Se me volto para o sul, não o descubro. Eu quero encontrar Deus e não acho. Eu quero ouvir Deus e não escuto. Se eu for para cá, Deus, eu não vejo Deus. Se eu for para lá, eu não encontro Deus. Onde que está Deus? Veja que Jó, ele está se colocando no lugar de todos nós. Que na vida também passamos por isso. A ausência de Deus.